de Frente. Olá, tudo bem? Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Eu sou Carla Secato e o Linha de Frente começa agora. Nossos convidados de hoje são Renato Ribeiro de Almeida, que está escrevendo sem parar, estou curiosa. Temos aqui ao meu lado Malta Jones, do União Brasil. À direita dele, Tiago Pavinato, nosso advogado aqui da Jovem Pan. E Cristiano Vilela também, querido aqui nas nossas bancadas para a gente conversar, falar sobre as pautas da semana. Essa semana não dá para não falar de eleição, né? Conquistar esses votos faltantes, principalmente agora quando Simone Tebet dá um sinal de que vai apoiar Lula. Parece que o Ciro também, vamos ver ou não. Agora à tarde ele deve se manifestar. Você acha isso importante, o Colégio Eleitoral de Minas? E qual mais costura Bolsonaro deve fazer para conseguir ganhar o segundo turno? Carla, boa tarde. Eu acho assim, o Projeto União Brasil tem muitos movimentos conservadores em Minas. E o pessoal está indignado como é que houve essa mudança do eleitorado, né, virar de uma forma incisiva para o PT. Então, a gente recebe muitas reclamações que a contagem, ela realmente não é uma contagem real. Então, eu vejo assim, esse tipo de apoio é um apoio que eu acho que já estava esperado, né, Carla? Sim, sim. O Novo sempre assim, né? O Novo sempre sinaliza que nunca vai votar a favor de Lula, se bem que parece que alguns candidatos podem se posicionar contra o Bolsonaro, mas eu acho muito difícil, né? Porque uma das principais pautas do Novo, que é o único partido que não usa fundão eleitoral, é justamente o combate à corrupção. E lá no Sul também tivemos apoio importante, né? Do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro, que agora diz também que vai apoiar, foi eleito senador no Paraná. E Deltan Dallagnol eleito deputado federal mais votado do Paraná. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Ciro Gomes acaba de ganhar o troféu Óleo de Peroba. Você não acha que ele tá a cara do Brizola? Do Brasil. O cara do Brizola só falta o cabelo de bozo branco. É incrível. É um negócio, assim, inacreditável. Ciro, eu esperava mais de você. Juro, se tivesse um paninho aqui com óleo de peroba, eu passava na cara dele. Gente, que é isso? A coerência... Passou o Geraldo Alckmin. Ficou mais cara de pau que o Alckmin. Cara, eu tenho uma frase que eu acho que é tão importante para o país. A política é a arte da harmonia. Mas qual harmonia? A harmonia de você estar com o seu adversário, com o seu inimigo, do toma lá da cá, de mudar completamente. Você vê a harmonia entre Alckmin e Lula. Essa é a política. É uma arte fazer isso, né? Não é qualquer um que vai fazer. Agora você vê, a gente fala, a mudança de comportamento do Ciro, porque ele não teve nenhuma relevância no debate. Vocês viram alguma relevância? A crítica ele nem conseguiu falar no segundo, na verdade. Nada. E, na verdade, a gente vê que o partido, por estar no Nordeste e todos aqueles estados que estão lá, ele não ia estar fora. Como é que ele ia estar fora se o partido coordena tudo isso? A mesma coisa, eu vou dar um exemplo. Eu fiz pós-graduação no PTB. O Roberto Jefferson, chegou uma hora que entra vaidade. Entra vaidade. Nesse caso não é nem a vaidade, né? é um problema Nesse sério. Caso não é nem Você vê. vaidade. Pelo fato dele não ter o apoio do presidente, do Bolsonaro, ele acabou dando pro Mourão. Lembra? Que ele estava apoiando o apoio. É vaidade. Não, o partido o Ciro segue. muda, né? É igual... Muda, eles mudam. Não dá. Mostra aí. Tem uma sonora em que o Ciro fala mal do Lula. Mostra pra gente ver e comparar com essa que apareceu aí, por favor. Essa é a harmonia. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Vai lá, Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu estava lá, você lembrou? Vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. O Bolsonaro é um irresponsável, não sei o que e tal, tá bom. O Lula fez o que para os pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou R$200 em cima. Eis o limite do PT. Agora, no debate,
O Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falar de números de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe o que é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista. Agora chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Ok, você é dono do seu voto, tem uma memória a fazer, mas eleição é um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chumbo amarrante no passado. Quem que o Bolsonaro precisa seduzir mais? As mulheres, as camadas mais populares? Será que precisa mostrar mais quem ele é, aquele jeitão dele? Eu acho que o fundamental agora, além das alianças, que são extremamente importantes, eu não discordo disso, mas a linguagem que ele vai usar na campanha, na propaganda eleitoral. E Bahia, e Nordeste, e Norte, como é que faz para conquistar, Pavinato? Difícil a aliança por lá, né? Só um detalhe, Carla. Obrigado por me salvar. Obrigada. Só um detalhe, eu acho que o Colégio Eleitoral de São Paulo é muito importante. Muito importante, né, Carla? Sempre foi. Eu acho que em Minas também. É um momento delicado, porque essa união entre dois partidos distintos, né, que o PSDB e PL são partidos distintos, né? E eu vejo que se o Bolsonaro realmente conseguir essa integração entre o Rodrigo, trazer esse eleitor que está indeciso para o PL, eu acredito que vai ser uma boa estratégia. Tem muita gente falando... Pode falar. O Colégio Eleitoral de São Paulo. Pode falar. Eu vou apimentar só mais um pouquinho, mostrando esse rastro. As alianças já com dois principais estados, né? Minas e Rio de Janeiro. Só faltaria do Sudeste, só faltaria então São Paulo e Rodrigo Garcia, que a reunião acontece daqui a pouquinho entre o presidente Jair Bolsonaro e o candidato à reeleição, porque ele assumiu no lugar de Dória, sim. Rodrigo Garcia, que perdeu, não vai para o segundo turno e talvez apoie ou não Bolsonaro. Eu estava me lembrando, você falou do João Dória, daquele evento que aconteceu naquela Semana das Bruxas, um pouco antes da janela partidária, que o Dória falou que não ia sair do governo, já que ele não seria candidato à presidência da República. Exato. Lembra, gente? Vocês lembram disso? Eu acho que ele se arrependeu, viu? Ele se arrependeu. Ele caiu no papo ali do presidente do PSDB, o Eduardo, né? Esqueci do Eduardo. Eu acho que ele se arrependeu. Foi uma semana curiosa. Porque o Moro saiu para a União Brasil. Aí agora vamos ver como é que vai o movimento, se o Rodrigo Garcia vai ou não vai para o Bolsonaro. É aquele jogo político, né, que a gente estava conversando aqui, mas que o Ciro Gomes ultrapassou todos os limites da cara de pausagem e merece o troféu óleo de peroba logo após Geraldo Alckmin. Tiago, você está muito calado, não estou gostando da sua postura. Não estou gostando da sua cara. Eu estou respeitando o espaço. Por favor, abra sua boca e fale, já que você é tão inteligente. Externa, manda ver. Externa. Olhe para além da verdade. Indignação. Você está indignado. Não estou indignado. Esse apoio de Minas Gerais é muito importante. Porque Minas Gerais, sinceramente, eu não sei. Porque eu sou isentão, né, nessa eleição. Você é o tipo de pessoa que eu não suporto eu sou isentão nessa eleição, né? Eu pensar 1 trilhão Qual é o menos pior no segundo turno? Você depois vai votar nulo? Não, eu vou anular. Eu vou anular. Não sou mais sua amiga, não vou no lançamento do seu livro amanhã. Mas deu aqui quinta-feira. É quinta-feira. Não é quinta-feira. Não, mas é o seguinte, eu vou dizer por quê. A favor da democracia... Isso, para mim, é uma coisa tão chocante, isso é uma coisa tão realmente fascista. Sim. Porque eu não posso jogar no ombro do eleitor que tem a opção constitucional de anular o seu voto, sim, porque a democracia não se faz só votando. A democracia se faz cobrando, a democracia se faz acompanhando, educando, aprendendo, participando. Não é só o voto. O voto é importante, mas ninguém é obrigado a escolher entre duas coisas que não gosta. Mas entre um e esse discurso que mais me irrita, só para finalizar... Não dá para você decidir entre um corrupto e um não corrupto? O que mais me irrita, Carla, é o seguinte. O argumento deles é o presente está ruim. Então, vamos projetar o futuro com os erros do passado. Não dá. Não dá. Mas o presente não está ruim, está sinalizando uma melhora.
Os empregos sendo gerados, o Brasil com inflação melhor que nos Estados Unidos, combustível mais barato. Eu respeito o voto de cada um. A Bolsa de Valores subiu depois do resultado do primeiro turno. Carla, eu dólar respeito... baixou depois de anos, gente. Eu respeito o voto daquele que vota conscientemente. Eu não voto nele por outras questões pessoais. Pessoais. Você já foi... Agora... Já foi namorar. Agora... Não tem questão, por exemplo, que me faça votar no Lula. Não dá. É impossível. A coisa começou a degringolar no segundo, mas no primeiro as pessoas eram, de fato, felicíssimas. O que o Lula vai fazer com um país pós-crise, pós-pandemia? O quê? O que o Lula vai fazer com um país pós-crise iniciada pela Dilma? O Bolsonaro arrumou a casa. Não está arrumada 100%, porque vai muito tempo, é um ciclo econômico. Está melhor que como a Dilma deixou. Mas deu um start. Mas o Brasil, ele não tem... O que eu quero dizer é o seguinte, não que o Brasil esteja ruim, o que eu quero dizer é, o Brasil não tem a mesma condição que ele tinha em 2002. O cenário internacional era bom. E o Brasil é bom porque o Brasil exporta. O cenário internacional está péssimo. Não. O que eu quero dizer é, o que é que o Lula vai fazer... O que o Lula vai fazer com um cenário diferente de 2002? Eu discordo de você. Não, eu também... Eu acho que ele vai pegar uma casa bastante arrumadinha. Ele já falou que o teto de gasto não existe mais. Não quis declarar qual é o seu plano de governo, ou seja, vai ser aquele vale tudo. Esse que é o problema do Lula. Vai ser um governo de revanche, de vingança. Mas qual é o plano do governo? Ele já falou que tudo que tiraram dele ele vai querer de volta. Exatamente. Thiago, você vai votar num presidente que não apresenta um plano de governo? De jeito nenhum. Então, qual que é o menos ruim? Gente, cresce a pressão agora. Eu não gosto de menos ruim, eu gosto de bom. Não, bom então é Bolsonaro. É bom. Então, como eu não achei o bom, se você achou o seu bom, parabéns. Você está me dando fatos objetivos. Agora, você não vem me falar que eu estou votando no Lula para salvar a democracia, que isso eu não engulo. Não, isso é mentira. Só o fato de você não ter um plano de governo. Não pode. Você coloca uma pessoa sem estratégia nenhuma e ela vai entrar na onda de um governo que vem crescendo. Mudar. Mas eu não vou votar nele. Você não precisa me convencer, eu não vou votar nele. Você não precisa me convencer disso. Eu não vou votar nele. Eu só penso o seguinte, um candidato condenado, o outro não. Um candidato corrupto, o outro não. Não, nenhuma prova contra ele. Não vou entrar nesse papo de não foi condenado. Porque arquivaram todos os processos, porque suspenderam todos os processos. Nem eu sou condenada, se eu tiver amigo na chefe. Só o futuro dirá. Vamos mudar de assunto, tem um assunto muito interessante, porque está crescendo a pressão pela instalação de uma CPI das pesquisas no Congresso. Eu não sei se eu gosto desse assunto ou não, CPI para pesquisa. Para mim parece meio CPI da Covid. O que eu acho é o seguinte, os institutos caíram em total descrédito. Ninguém mais acredita em instituto de pesquisa. Inclusive, eu não sei como vai ser agora no segundo turno. Porque tudo que... Bom, eu já não acreditava, né? Aliás, tem um vídeo meu aí com milhões de visualizações na internet que eu digo que eu não vejo nenhum instituto de pesquisa, porque se pegar as eleições de 2018, tá lá. Erro crasso, são péssimos. Agora, os erros do primeiro turno estão sendo analisados neste momento por alguns líderes da Câmara. E o objetivo é saber se existe má fé, nunca vai dar para saber, ou estratégia para mudar o cenário da corrida eleitoral. O senador Marcos Duval, por exemplo, do Podemos, já protocolou o pedido de uma CPI e falou sobre isso no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Vamos ver. O Datafolha atribuiu os erros ao movimento de última hora. Todas as eleições eles falam a mesma coisa, a favor de Bolsonaro, vindo de eleitores que votariam em Ciro Gomes e Simone Tebet. Mais um prêmio óleo de peroba para a Datafolha. Parabéns ao terceiro colocado hoje. Vamos ver se sobra para mais alguém, ou na mesa, ou nas nossas sonoras, que estão inacreditavelmente cara de pau. Gente, pesquisa influencia. Todos os dias eu ouvia na rádio, na televisão, Lula pode vencer no primeiro turno, está com 51% das intenções de voto, o Bolsonaro 14 pontos atrás. Cristiano, você que é advogado eleitoral, por favor, vou começar com você, depois eu passo para o colega que também é advogado eleitoral. Não dá, né? Não dá mais para confiar nesses institutos de pesquisa. Mas dois pra cima. Mudou a margem dois pra cima. A margem de erro agora, de erro do Bolsonaro. Agora, eu que já narrei margem de erro 350 vezes, é assim.
Bolsonaro está com 42,7%, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Agora vai ser 25 pontos para mais, 25 pontos para menos. Agora você não vai estipular. Essa é a margem de erro. Você não vai assim. estipular mais a margem de erro. Não vai ter mais margem de erro e quando você chegar na margem de erro, você dobra você fala assim, a margem de dobra a erro. aposta. Mas Gente, o Lula não tem como errar. Então. 2 pontos percentuais para um e 14 para o outro. Você me desculpa, Renato. O Lula acertou. Tem aqui, alguma coisa errada, eles erraram, metodologia errada, a amostragem de pessoas que são entrevistadas errada, alguma coisa errada, e precisa se proteger a população de informações erradas. Já basta a imprensa marrom. E teve muito essa desidratação. Foi muito alimentada a população com notícias falsas o tempo inteiro. Gente, os institutos subestimaram Bolsonaro ou foi proposital? Deixa eu fazer um adendo aí, Carla. Eu acho importante a gente falar sobre pesquisa, porque é incrível. Se o Bolsonaro ele teve um problema em 2018 com relação às urnas, por quê? Entendeu? Eles não criaram um instituto militar de pesquisa para fazer esse trabalho e poder apresentar? Não consegue nem fiscalizar as eleições. Não, mas o que é um instituto? O instituto militar você põe qualquer... Uai, não fizeram estradas? Hã? Não, é completamente diferente, né? A gente não consegue nem aprovar uma banca militar para Então, mas um instituto do governo... Ninguém consegue agora, por exemplo, que o Congresso vote para que o segundo turno tenha impressão em papel dos votos. Tem coisas que você não consegue fazer, Carla, porque a gente tem um Congresso isso amarrado. É muito simples. O Ibope mudou de nome, entendeu? É o mesmo Ibope. Mas eu acho que para acabar com a influência é você limitar um prazo de 15 dias antes das eleições de não poder divulgar pesquisa. Isso eu entendo. Agora, 3h01, o nosso querido Pavinato foi pegar um pouquinho de água. Saiu. Tá nervoso. Daqui a pouquinho ele volta. Hoje ele não tá bem. Hoje ele não tá bem, mal. No domingo... Carlinha, um detalhe, é que ele tá do lado de um conservador, de um bolsonarista e de um representante Não é isso. Ele discursa bem nos dois lados. É porque hoje então eu não sei bom. o que ele tem. É meu amigo pessoal. Vou conversar com ele depois daqui. No domingo, os partidos que mais elegeram candidatos autodeclarados, negros e pardos, são de direita. Veja só, dos 135 deputados, 25 são do PL, que é a sigla do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, pelo menos dizem por aí, os direitistas não são muito a favor da diversidade. Isso é um discurso mentiroso, acabou de se ver, né? Nos diversos campos que isso pode se englobar, isso não cabe na caixinha esquerda-direita. Isso é uma questão de direitos humanos, uma questão de sociedade. Sabe que é uma coisa importante, que eu acho interessante? Toda vez que você tem a direita e a esquerda, você tem que explicar um ou outro. Quando você fala direita, tem que falar da esquerda. Quando você fala em conservadorismo, não existe conservadorismo esquerda ou extremo conservadorismo. Percebe? Não existe. Agora, a direita tem a extrema-direita. Então, mas tem a extrema-direita, tem a extrema florzinha. O Cristiano, ele falou um resumo do meu livro, que eu lanço na quinta-feira agora. Que legal. Exatamente. Eu vou querer ler, faço questão. É sobre isso. A gente não tem que ficar se separando do identitarismo. O identitarismo, ele é uma praga que leva a sociedade de volta para as tribos. A gente tem que se respeitar enquanto pessoa. Exato. E cada pessoa tem a sua diversidade. E as lutas históricas dos movimentos das minorias são importantes, são importantíssimas. O grande problema é o momento em que essas lutas, que são importantes, passam a propor o monopólio da violência. Só eu posso tratar desse assunto. Virou uma bandeira. Só eu posso Exatamente. falar desse assunto. Você quer ser beneficiado? Você é minoria. Você tem que estar comigo. Quilos, saía por São Paulo. Teve uma votação totalmente inexpressiva. A pessoa sobe a cabeça, porque ela chegou a ser líder do governo, lembra? Uma época na Câmara, assim que ela assumiu. E aí sobe aquela coisa à cabeça dela, ela se achava uma deusa, sei lá o quê, e agora morreu politicamente, né? Impressionante como hoje em dia, não era assim antigamente. Era muito mais uma coisa de oligarquia, né? Passava de pai pro filho. Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? Como uma deusa. Depois ela apareceu roxa. Antigamente Ela era... apareceu roxa depois. Do nada, um fantasma bateu nela, né? Antigamente se perpetuava o pai, o filho, eram gerações, né? Agora tem pessoas que surgem do nada, somem. Tiririca não sumiu ainda, né? Tá lá ainda, vamos lá. Mas ele tem um eleitorado mais cativo. O Tiririca que tá diminuindo. Pior que tá, não ele fica. Foi o último, deixa eu só passar pro Malta, que o último. Malta não falou ainda. Sim. Pode falar, Malta. Deixa eu falar que eu acho que a coisa importante para você que está nos assistindo, dia 30 nós vamos comemorar
na Paulista, já estamos organizando a maior festa. Eu tô deixando vamos reservar claro. a Paulista igual ao PT. Não, eu represento aqui 580 movimentos conservadores de norte a sul do Brasil e eu posso falar que vou falar bem claro para você que a direita está se organizando. Esses movimentos conservadores estão se organizando. Então, existem muitos advogados jurídicos, porque a ideia do Projeto União Brasil, por isso que é Projeto União Brasil e não Brasil, só deixando bem claro que não é partido, nós estamos 4 anos aí trabalhando nesse projeto, fazendo a coordenação desses movimentos, e eu quero deixar claro o seguinte, como é que a gente conseguiu unir tantos movimentos, a gente tem mais de 2.000, e esses 2.000 movimentos representam milhões, e muitos do Projeto União Brasil foram indicados e nós indicamos. Né? Meu único medo é o seguinte, a eleição vai ser dia 30, 31 é dia das bruxas. Não vai ser, não vai ser não. Se Deus não vai quiser, ser, não. a bruxa a gente vai mandar pra longe. A gente já está preparando a festa. Vilela, nós e já você, vamos preparar a festa lá na Paulista e eu quero ver. Candidatos novos entrando, candidatos antigos saindo, candidatos que foram na onda Bolsonaro saindo também. Existe uma oxigenação do Congresso, parece, né? Uma mudança política muito grande. Gente, vamos combinar? A gente está 1 mês da Copa, não se fala em Copa. Graças a Deus. Isso é incrível. Como né? o Brasil deu um salto em relação ao conhecimento. Tem Copa, meu filho. Tem Copa ainda, você acredita? Você não viu o pessoal de amarelo aqui nas ruas? Eu achei que fosse. No 7 de setembro, tudo torcedor do Brasil. Ou seja, a população realmente está se informando mais sobre política e falando sobre isso, né, Cristiano? Não, sem dúvida. Acho que isso é uma vitória. Acho que isso é um aspecto bastante positivo. Agora, sobre essa questão de renovação, eu vou colocar a seguinte questão. Eu vejo que nós tivemos nessa eleição uma grande demonstração de força dos candidatos alinhados com um projeto político, especialmente os candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro. Isso os números mostraram claramente. Os candidatos alinhados ao projeto do ex-presidente Lula também tiveram um bom sucesso, uma dose de eleitos muito significativa, mas realmente o presidente Bolsonaro ficou à frente nisso. Agora, essa questão da renovação, eu vejo que o ápice da renovação ele aconteceu 4 anos atrás. Se comparado de 4 anos atrás para essa eleição de agora, você vê que a maioria das vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, ela foi de deputados reeleitos. Na Câmara dos Deputados também, uma manutenção de reeleição muito alta. Então eu vejo que não houve tanta renovação. Muitos daqueles que representaram a mudança. Uma mudança há 4 anos atrás e que não mostraram nada, acabaram sendo expelidos, né, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, como é o caso que foi colocado aqui, de Frota, de Joyce e outros tantos. Então eu vejo que nesse ponto, mais do que uma renovação, teve um alinhamento. E aí o alinhamento ao presidente Bolsonaro, ele se mostrou numericamente muito maior do que o alinhamento às bandeiras do presidente Lula. Ele mostrou que ele continuou poderoso, né? E ele não mudou nada. Isso não é ruim nele, né? Ele continua sendo a mesma pessoa. Mas eu vejo que cada vez mais o Brasil se divide para polarização total. Que deveria ser, na minha opinião, já deveria virar republicanos e democratas. Exato. Porque os do meio estão se dissolvendo, que é como a gente falou do Rodrigo Garcia, né? Do PSDB. Tem que definir o que é, senão morre. Sim. Quem não define o que é, morre. Porque está tão polarizado o sistema, a porcentagem de votos dos candidatos à presidência foi tão forte, você distancia o Bolsonaro da Tebet, que é a terceira colocada, 3% para 43%. É uma diferença absurda. Seria muito melhor, então, que se já dividisse o Brasil entre 2 partidos, né? E acabasse com essa farra do fundo eleitoral, né? Eu já acho que não tinha que ter partido nenhum. Né? Você acha que tinha que virar o quê? Uma anarquia? Não, anarquia. Eu acho que a gente pode ter partido, mas eu acho que a gente tem que, sim, dar uma chance para candidaturas independentes. Sim, eu também. Sim, isso é fato. Sim, eu também. É o meu sonho isso, é o meu sonho. Isso é um fato. Somos dois Você é contra também? Eu sou contra a candidatura independente. Eu, quando eu ia sair candidato a deputado federal, eu queria sair sem partido, a partidária. Não pode, né? A E legislação do Brasil sem não fundo eleitoral, obviamente. Sem porque o fundo fundo eleitoral. eleitoral não atinge o objetivo que se diz, né? É aquela coisa, para que os pobres possam se candidatar. Mentira. Coisa nenhuma. Pobre vai sair com dívida, não vai conseguir fazer mesmo. nem a planilha do TSE para prestação de contas e vai ficar com o CPF bloqueado. É verdade. Você falou toda a verdade agora. Fala, Cris. Olha, eu vou falar da Lava Jato. Tá bom. Não, eu vou então só falar rapidamente. Eu sou contra a candidatura avulsa. Primeiro que você vê que mesmo com partidos políticos e com toda a formalidade,
Hoje nós temos no estado de São Paulo, pregar de exemplo, 2.000 candidatos a deputado federal, 1.500 a estadual e tudo mais, e a Justiça Eleitoral, ela tem toda a dificuldade do processamento formal dessas candidaturas. É impugnação, é registro, é propaganda e tal e tal. Você já pensou se abrir para todo mundo, qualquer um puder ir lá e se inscrever como candidato? Vira uma bagunça. Eu acho que você tem que ter regras. Aliás, eu até acho que esses 2.000 candidatos a federal, 1.500 a estadual, eu acho até muito. Eu acho que você tem que ter regras e filtros para que você tenha mais claramente quem é candidato sério. E aí um ponto que eu concordo com todos vocês também, eu sou já há muito tempo contrário ao financiamento público de fundo eleitoral e tudo mais. Ao meu ver, a política ela tem que ser financiada. Não digo exclusivamente porque você pode até ter o acesso de tempo de televisão, alguma coisa ou outra assim, mas do ponto de vista de desembolso de dinheiro, ela tem que ser financiada privadamente. É absurdo a gente pagar para as pessoas se reelegerem. É engraçado que o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, não usou o fundão. Parabéns, Nicolas, você podia usar, se o partido tinha acesso, você não usou. Você é um exemplo para as novas gerações, Nicolas. Arrebenta no Congresso. Carla, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você achou do fenômeno do Douglas Garcia não conseguir... Douglas Garcia? É o Douglas. Rodrigo Garcia? Não, Douglas Garcia. Deputado estadual. É? Deputado estadual. Ah, eu não acompanho muito deputado estadual. Quem não presta foi expurgado. Então, fala um pouquinho do Douglas, que é um guerreiro, um puta mal educado. Não, mas é... Um rapaz mal educado. Não, mal educado. Mal educado. Sabe por que a minha birra com a maioria das pessoas que se dizem conservadoras no Brasil é que elas não sabem o que é um conservador. É verdade. Conservador é um cara culto pra caralho. Sim. Conservador é um lorde. Sim, de fato. Temos o nosso Caio Coppola, o Lorde da Jovem Pan. Eu vou te falar uma coisa, eu não sabia quem era essa pessoa, conheço poucos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, tive passeando por lá, conheci alguns. E você sabe que as pessoas não dão muito valor a deputado estadual, né? Não. É quase como se fosse um voto branco, voto nulo. E o Tomé vai fazer a diferença. Vai, Tomé. Aqui no estado de São Paulo. Tamo junto. Eu vi na minha sessão eleitoral muitas pessoas em cima da hora tentando ver quem era candidato a deputado estadual. Não tinha a menor ideia em quem ia votar. E muitas senhoras, infelizmente, chegaram lá e falaram assim: eu só sei para presidente, como é que eu faço para ir passando? Então, assim, infelizmente, ainda muita gente não tem acesso aos candidatos a deputado estadual. Muita gente ainda não tem acesso aos senadores. Acho que isso é coisa menor e que é só presidente, que é um problema seríssimo para a democracia e para quem vai nos representar no Congresso. Deixa eu chamar rapidinho a próxima cabeça, que a gente está quase acabando, porque a gente já falou aqui e agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque nomes ligados à Operação Lava Jato e responsáveis diretos pela condenação de Lula em 2017... Sérgio Moro e Deltan Dallagnol se elegeram no Paraná. O ex-juiz federal e ex-ministro venceu a disputa para o Senado, enquanto o ex-procurador-chefe da Força Tarefa foi o deputado federal mais bem votado. Vale lembrar que todos os processos foram anulados pelo STF, alguns foram arquivados, deixando aí o caminho livre para Lula disputar as eleições deste ano. Moro já sinalizou apoio ao Bolsonaro. O que você achou disso, Vilela, o apoio do Moro ao Bolsonaro? Você acha que vai fazer alguma diferença aí para quem combate à corrupção, quem foi a favor da Lava Jato? Olha, Carla, eu vejo, aí nesse ponto eu uso de exemplo a questão do apoio do Ciro para o Lula. Exatamente. Eu acho que o apoio do Moro para o Bolsonaro é a mesma coisa. Eu acho que ninguém imaginaria que o Moro apoiaria o Lula. Então, eu acho que nesse ponto ele não vai surtir tanto efeito, tanta diferença. Ciro Gomes. Se fosse Ciro Gomes, eu ia falar isso agora. Eu vejo. Segundo troféu. Aparece o Moro, perdão, eu errei. Lula. Aí pronto. Tamo junto. Sopa de chuchu. Agora, eu vejo, uma coisa que eu vejo é que acontece, né, sempre periodicamente, você tem ali algumas forças de renovação, tem algum tema, né, em voga aí que acaba entrando e que acabam fazendo um certo espalhafato. Os que são bons mesmo, os que têm discurso sério, que têm conteúdo, permanece, se mantém, acaba ocupando outros postos, e aqueles que são sonhos de uma noite de verão acabam sendo expurgados da política num segundo momento. Então eu vejo que é o momento agora de coroar a Lava Jato. A Lava Jato, ela foi muito querida pela população brasileira. Você sabe muito bem, Carla, quanto eu sou crítico do lavajatismo, eu faço críticas muito contundentes ao lavajatismo. Agora, a gente não
pode deixar de lado que a maior parte da população brasileira apoiou esse movimento e era natural que alguns representantes agora fossem para o parlamento, exato, né, se assumissem como políticos, como candidatos, fossem para o parlamento e agora vai caber a Dallagnol, a Moro, a Rosângela Moro mostrar que de fato tem alguma coisa a oferecer, porque se não tiver também, tal e qual nós tivemos outros nomes com 1 milhão de votos na outra eleição e nada agora, eles daqui 4 anos vão acabar sendo expelidos do sistema eleitoral. O que tem que pensar é que o Moro vai ser mais um no meio de 80 senadores, entendeu? Ele não vai ter tanta expressão assim. O que ele pode ser é uma voz barulhenta. Não, Carla, eu acho que é importante o seguinte, ele é um juiz. E para você fazer uma reforma judiciária, eu acho que ele vai ajudar. Sim, mas vai ter quórum. Não, eu acho que é difícil. É difícil. Tem certeza? Pavinato, vou com você agora. Eu acho esse movimento um movimento arriscadíssimo. Do Moro com o Bolsonaro? Não, de um juiz e um promotor se promoverem e saírem políticos e forem bem votados. O que ele não vai influenciar esse monte de juiz e esse monte de promotor no Brasil? Isso vai acabar com o que resta de lianeza para o Judiciário e para o Ministério Público. Você acha que ainda resta? O que vai ter... Eu estou sendo educado. Tá. O que vai ter de gente que fala, eu quero me destacar. E aí... As favas com a imparcialidade, as favas com a seriedade, as favas com o contraditório, as favas com as garantias processuais, aí sim mora um risco à democracia. Mas isso está acontecendo a partir do momento em que o ministro do STF derruba tudo que dezenas de juízes e 3 instâncias tinham determinado e com uma canetada fala não serve. Acontece uma coisa, né? Um princípio processual. Abriu a porteira, meu amor, abriu a porteira. Uma nulidade. Igual agora uma nulidade com o nosso pequena. querido Barroso. Carla. Votado no Congresso, deputados. Câmara vota a favor do piso salarial dos enfermeiros. Senado vai lá, aceita. Presidente Bolsonaro acata, o STF vem e derruba. São duas coisas. Já virou a República das Bananas. O STF deixou de ser. O juiz tem que falar nos autos. Infelizmente, o programa de hoje acabou. Eu queria agradecer aos senhores. É triste porque se o final agora, a câmera tem que estar fechada em mim para eu poder chamar o Piotr, mas eu queria poder mostrar a todos vocês. Olha, gente, lançamento do livro do meu amigo. Eu posso falar do meu também? Pode.